Isaías 40, versículo 30 e 31. Quem crê na Bíblia, diga graças a Deus. Está escrito: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Somente estes dois versículos. Convido aos queridos a sentar, irmãos. Glória a Deus. Falar um pouquinho hoje, usando esse texto de Isaías 40, que é um texto conhecido e que, geralmente, quando a gente prega esse capítulo 40, versos 30 e 31, a gente costuma falar sobre a águia, né? A águia, ela é, digamos assim, símbolo de renovação. Os irmãos conhecem o processo de renovação da águia. O tempo de vida de uma águia é muito parecido com o nosso tempo. Uma águia, ela vive aproximadamente 70 anos. Então, se você olhar o tempo de vida da águia, é muito semelhante ao tempo de vida nosso. Só que tem um detalhe: quando a águia ela chega aos 40 anos, ela está com uma aparência bem velha, né? Se passaram 40 anos, e ela vai passar por um processo de renovação para rejuvenescer. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade, porque aos 40 anos ela já está com dificuldade para voar direito, devido ao cúmulo de sujeiras e impurezas nas penas. As unhas crescidas e envelhecidas já não conseguem aprisionar corretamente a presa, o bico já não está mais com aquela, digamos assim, com aquela perfeição da juventude, que ela dilacerava o couro das suas presas. Então ela precisa se renovar, porque é uma questão de vida e morte. Ou ela se renova para viver o tempo restante que ela tem pela frente, ou ela fica da maneira que está e encurta o tempo de vida dela. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma expectativa de vida de 76 anos. Eu não sei se todos sabem, mas nos anos 1900, 1910, 1930, a expectativa de vida era de 33 anos. Não que alguém não vivesse mais, mas grande parte da população nascia e com 33, 34, 35 anos de vida eles morriam, né? Por que morriam? Problemas de saúde, esgoto, né? A questão sanitária era uma coisa muito terrível que prejudicava muitas pessoas. Doenças tão simples de curar, hoje, na época, matava. Então, o que a medicina fez? A medicina foi trabalhando, e de 33,4, pode olhar no Google aí, que você vai encontrar isso, 1900 até 1940, 33,4 anos de vida era a expectativa no Brasil. A medicina trabalhou, investiu, estudou, pegou conhecimento de fora, foram mudando a estrutura da cidade, melhorando, novos medicamentos, práticas na medicina foram evoluindo, e hoje a expectativa de vida é um pouco mais de 76 anos. Não chega a 77, mas chega a 76. Então, graças a Deus por isso. Estamos vivendo mais, porque alguém acreditou que a gente poderia viver mais e melhorou a nossa condição de vida. Mortalidade infantil. Eu não pesquisei, mas anos atrás era um absurdo. Crianças nasciam e morriam, e assim nem chegavam a desenvolver e crescer. Hoje, dificilmente crianças morrem. São muito bem assistidas. Inclusive, nós temos em todas as cidades um hospital especializado em criança. Chama-se Hospital Infantil. Então, se você levar a tua criança, fazendo um hospital comum aqui da rede do SUS, eles vão dizer para você o seguinte, ó, Hospital Infantil, especialidade em crianças, para quê?
para que a criança ela seja preservada, tratada, cuidada e ela cresça, né? Afinal de contas, a gente sempre ouviu dizer que a esperança do país é a juventude. Então, se cuida da criança, né? Tem lá um navio que afundou, ou está naufragando. Qual é a prioridade de salvação? Primeiro, quem são? Crianças. E depois? Mulheres, né? E depois os cabra macho. Daí não tem mais bote. Mas, enfim. E espiritualmente, irmãos, não é diferente. A gente tem que ver, irmão, que a gente precisa se renovar espiritualmente. Nós somos diferentes de Deus. Deus não precisa de renovação, mas o ser humano precisa. Por que nós precisamos? Porque nós envelhecemos, cansamos, desanimamos, nós sofremos uma pressão quase que diária sobre a nossa vida que nos leva ao esgotamento nervoso, físico, emocional. Então, quando uma pessoa está muito estressada, ela procura algo para desestressar. É por isso que a gente trabalha um ano e depois do período de um ano de serviço você tem um período de férias. Por quê? Porque nenhum patrão, nenhum encarregado, um supervisor vai querer um empregado estressado, pavio curto, nervoso lá na produção. Quer pessoas sóbrias, tranquilas, que possam ter capacidade de produzir. Então, nós precisamos de renovação. Espiritualmente, irmãos, a igreja no Brasil e no mundo, ela está precisando de renovação espiritual, né? Eu gosto muito de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, a parte B, a parte final desse versículo, que o profeta diz: renova os nossos dias como antes. A atualidade em Jerusalém era tenebrosa, desanimadora, aflita, angustiante. E Jeremias, vendo aquele caos que havia se instalado em Jerusalém, Jeremias teve saudade dos tempos passados. Eu não estou falando aqui de saudosistas, de gente que vive igual um museu, só lembrando do passado. Mas Jeremias, ele está com saudade do tempo em que a presença de Deus não era apenas algo pensado ou sonhado, mas era algo real no meio da sua cidade e no meio do seu povo. Jeremias está com saudade dos dias alegres, festivos, dias em que a multidão se reunia e adoravam, glorificavam, ouviam a palavra do Senhor. E agora os dias atuais na vida de Jeremias não são mais como antes, porque Jerusalém está destruída, o povo na sua grande maioria foi levado como escravo e a cidade está completamente desamparada. Então Jeremias clama para que o Senhor venha trazer e renovar o seu povo como era nos dias passados. Amém? Então eu quero perguntar, e tu não precisa responder, mas como você era antes? O mesmo que você é hoje? Você é a mesma pessoa da tua conversão? Ei, meus irmãos, não responda, mas faça uma autoanálise. Você é a mesma pessoa? Tem a mesma fé? Quando é que a gente precisa de renovação? Quando a gente perde o ânimo. Quando a gente não tem mais aquela disposição. Hoje eu fui trabalhar lá no Rio Bonito, é longe, a beça, quase lá na divisa de Garuva. E aí, 6 horas da manhã eu cheguei lá. E aí o pessoal que faz ciclismo de bicicleta, debaixo daquela chuva, né? Aí quando foi umas 6h30, tinha uma corrida lá, acho que tinha umas 80, 100 pessoas. Eu nunca disse tanto bom dia como hoje. Imagina 80, 100 pessoas na corrida, tem aqueles que vão na frente, aqueles que vão no meio, aqueles que vão bem atrás, tem os retardatários bem lá atrás, e aí passava por mim trabalhando, bom dia, e era aquele eco de bom dia, bom dia. Rapaz, debaixo daquela chuva, os caras estavam pedalando, e outro grupo de pessoas estavam correndo, né?
Algumas, essa hora, devem estar sob o efeito de dipirona, com certeza que alguma coisinha dá, né? Mas assim, rapaz, as pessoas têm uma disposição para as coisas do mundo, para as coisas do corpo. Irmãos, se as pessoas cuidassem da alma como cuidam do corpo, se as pessoas cuidassem da alma como cuidam da sua aparência, nós teríamos crentes cheios do Espírito Santo dentro da igreja. Bom, Jesus disse que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus exaltou que o filho das trevas, ele é mais prudente, é uma pessoa que ele tem muito maior prudência do que os filhos da luz. Agora veja, irmãos, o que nós estamos fazendo para melhorar a nossa vida espiritual? Queridos, existem pessoas que estão ladeira abaixo. Sabe o bonde sem freio? Tem gente que está assim com a vida dele, é um bonde sem freio, ladeira abaixo. O que a gente espera quando a gente vê um bonde sem freio descendo a ladeira? Vai se arrebentar. Vai cair num abismo, vai cair, vai se chocar com alguma coisa, vai ter morte, vai ter tragédia, vai ter tristeza, destruição. E assim muitos estão na vida espiritual, indo ladeira abaixo, né? Então, nós precisamos nos renovar. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Há uma limitação na nossa vida, mas ninguém é de ferro. Sabe, quando a vida vira uma rotina, espiritualmente também vira. Trabalho vira rotina, casamento vira rotina, vida espiritual vira rotina. Tudo vira um costume na vida da gente. E se a gente não buscar, né, algo novo, alguma coisa para melhorar, para nos dar aquele ânimo, aquela levantada no nosso ânimo, a gente não consegue perseverar, né? A igreja primitiva, irmãos, ela nunca fracassou. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Queira ou não, a perseguição, ela acaba deixando o crente mais forte espiritualmente. É igual ao Brasil, irmão. O Brasil, se você observar, o exército brasileiro, alguém já disse com muita propriedade, o exército brasileiro é um exército sucateado. Um general aqui do exército brasileiro disse que o Brasil tem munição para 1 hora de guerra. Tu imagine um exército que tem uma munição suficiente para fazer guerra durante 1 hora. Você sabe que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia mais de 3 anos. Bomba dia e noite. E o Brasil, ele tem um exército que tem munição para 1 hora de guerra. Eu servi o batalhão e às vezes nós tínhamos treinamento de tiro e faltava munição. Então esse negócio de faltar munição aqui no Brasil não é de hoje. Em 83 já havia falta de munição no quartel onde a gente servia e muitas das vezes nós não fazia treino com munição real porque não tinha granada, não tinha munição, não tinha nada. Então a gente fazia o quê? Pólvora, pac, pac. E era isso. Mas por que o Brasil não tem um exército tão bem armado como a Rússia, como Israel, como os Estados Unidos? Por quê? Porque nós vivemos em tempos de paz. Então todo mundo acredita que ninguém vai invadir a fronteira, todo mundo acha que ninguém vai querer dominar o Brasil e que o Brasil vai ser soberano a vida toda e não se preparam para a guerra. E assim é a nossa vida espiritual. Não há perseguição, não há desemprego, não há miséria, não há fome. Você está bem estruturado financeiramente. E aí o que acontece? A gente pensa, está tudo bem, para que orar tanto? Está tudo bem, para que fazer jejum? Está tudo bem, para que ir tanto na igreja? E pelo fato de tudo estar bem, nós vamos baixando a guarda. Isso é uma linguagem usada nas lutas. Quando você baixa a guarda, você está dando oportunidade para que o inimigo, o adversário, atinja você. Então a igreja hoje é uma igreja de guarda baixada. Acha que sempre vai ser bom, que sempre vai ser vitória, que sempre vai ter o que comer, o que vestir, que só vai ser alegria. E não, meus irmãos. Vamos lembrar do que Paulo escreveu dizendo que quando houver paz,
e segurança virá o quê? Repentina destruição. Quem sabe que houve um gigante que quase matou Davi? O nome dele, Isbobosete. Davi matou Golias, e quando chegou na vez de matar esse gigante, Davi entrou numa caverna, tirou o capacete, tirou a couraça, pendurou a espada lá num galho de árvore que tinha, deitou na caverna e ficou lá de boa, desarmado, desprotegido. Não sabia Davi que dentro daquela caverna, escondido, estava Isbibosete. E o cara era tão endemoniado que ele mandou fazer uma espada nova e disse: olha, ferreiro, capricha nessa espada, porque essa espada é para matar Davi. O gigante queria matar Davi e Davi estava desprotegido. Se não fosse eu não lembro agora, alguém lembra o nome do menino que livrou Davi? Foi um dos filhos ali de Zeruia, me parece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo localizar aqui. Todos digam graças a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A igreja diga amém. A igreja diga: o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Eu não vou lembrar o nome do moço, mas se não fosse esse rapaz, Davi teria caído pela mão daquele gigante, porque Davi estava desprotegido. E aquele rapaz, quando o gigante veio para matar Davi, ele pulou entre Davi e o gigante. E ele foi para cima do gigante porque ele estava preparado para a batalha. Davi não estava. E assim são muitos na igreja. Alguns preparados, outros despreparados. Alguns no sentido espiritual com a guarda levantada, outros com a guarda baixada. Mas o Senhor quer nos levar à vitória, meus irmãos. Mas para nós alcançar a vitória, é preciso que nós estejamos preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, quem relaxa, a tendência é piorar a situação da pessoa, né? Qual é o correto na vida de um crente? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, isso é uma obrigação nossa. Ler a Bíblia. Qual é a obrigação do crente? Frequentar os cultos, irmãos, né? Irmãos que trabalham no horário de culto, de carteira assinada e é obrigado a comparecer na empresa, é um fato isolado e separado. Mas gente que não tem compromisso no horário do culto, irmãos, né? Principalmente irmãos que não têm compromisso no horário do culto e não deixam ou deixam de vir à casa do Senhor. Que pena, meus irmãos. Nós devemos aproveitar o nosso tempo. Nós temos tantos inimigos que estão de forma muito sutil nos enganando. E eu vou dizer aqui um inimigo: a internet ela pode ser amiga até uma certa altura, mas depois de um determinado ponto para frente, a internet se torna um inimigo da gente. Pelo amor de Deus, irmãos, tu não vai pensar que assistir um hino na internet, assistir uma pregação na internet é a mesma coisa do que estar na igreja. Não é, meus irmãos. O culto, não tem como você substituir o culto por qualquer coisa. Nós precisamos cultuar. Nós precisamos vir à igreja. Estar na casa de Deus é uma obrigação nossa de buscar ao Senhor. Daí as pessoas ficam, às vezes, irmãos, ausentes do culto. O que acontece com uma pessoa que se ausenta muito? Ela acaba enfraquecendo espiritualmente, né? Você pode ver, com todo respeito e carinho pelos irmãos, mas tem gente que ele não vem cultuar, ele vem assistir o culto. Mas como assim, pastor? Tem crente que cultua e crente que assiste. A igreja está cantando, o crente que não canta junto, você está assistindo. Cultuando, não. Irmãos, eu dirigi uma igreja que eu tinha lá na igreja, uma pessoa que era aleijada, ela não tinha uma mão. E quando a gente cantava corinho, rapaz, aquele homem se arrebentava de bater palma na coxa com uma mão.
E ele batia. E a gente escutava as batidas na coxa. Eu acho que quando o culto terminava, ele estava com a coxa vermelha. De tanto que ele batia, vontade de louvar a Deus. Daí a gente vê as pessoas com as duas mãos perfeitas, mas não tem alegria de bater palmas para Jesus, de cantar com palmas, né? Ah, pastor, ensaiar na banda é ruim porque tocar na banda é ruim porque tem que ensaiar e eu não sei tocar nada. Tudo bem, você não sabe tocar um instrumento, mas pelo amor de Deus, bater uma mão na outra a gente sabe. E quem não sabe, o Tiago dá uma aula aí de como é que é bater uma mão na outra, aí você vai aprender. Então o que falta para nós mesmos é um pouco mais de vontade de fazer as coisas para Deus. Aí depois a gente vem aqui na igreja, irmão, vai embora mais vazio do que chegamos. E fala mal de tudo. Não estou dizendo que alguém aqui está fazendo isso, mas às vezes fala mal de tudo que foi feito. Por quê? Porque não participa. Eu estava vendo um garotinho, ele devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, e ele recebeu um diploma na escola. E estava sendo filmado lá, aquele momento da formatura. Rapaz, ele saiu pulando. Pegou o diploma, pulava e mostrava aquela alegria, né? E agora a gente, pelas coisas de Deus, a gente é tão frio, irmão, a gente é tão gelado. Pessoas que não têm prazer de dar um glória a Deus. Tu imagina, irmão, eu quando servi o quartel, o nosso pelotão era 40 soldados. Os irmãos sabem que soldado tem aquele negócio de correr e gritar. Rapaz, nós fazia um barulho nessa cidade, gritando. 40 homens levantando a voz, dá um barulho enorme. Aqui nessa noite nós temos bem mais do que 40 pessoas. Mas o que eu vejo, as pessoas, elas, não sei se é timidez, não sei se é frieza, não sei se é desânimo, mas eu sei uma coisa, Salmo 81, verso 10 diz: abre a tua boca que eu te encherei. Se você abrir a boca aqui nessa noite, Deus vai te encher do seu Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Uma exigência para que o vaso seja cheio é estar aberto, com a tampa tirada. Abre a boca, meu irmão. Meu, será que não aconteceu nada aqui? Tantos hinos bonitos. Irmãos, nós não estamos aqui vendo artistas, nós estamos aqui cultuando, e quem veio aqui são adoradores. E eles cantaram tantas coisas bonitas aqui, tantas palavras maravilhosas. Sabe o que o salmista falava? O meu coração ferve com palavras boas. Tanta coisa boa que foi cantado aqui, tanta palavra boa que foi dita nos louvores, quanta palavra boa que está saindo na palavra de Deus, e o teu coração ainda está frio. Ah, o salmista dizia: o meu coração ferve com palavras boas, louvado seja o nome do Senhor. Abre esse coração aqui nessa noite, para que você saia daqui animado, cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quantos querem ser renovados pelo Senhor? Diga glória a Deus. Você tem uma casa lá que está velha, você quer reformar ela. Você tem que chamar quem para reformar a casa? Tem que chamar um pedreiro. Sim ou não? Você está com um sofá velho lá, você quer dar um tapa no visual do sofá. Tem que chamar um tapeceiro. O cara vai lá, dá um tapa no visual, vai ficar novo. Então, irmão, cada profissional atua na sua área. Você quer dar uma renovação no teu carro, você vai levar num profissional que trabalha com veículos. E a renovação espiritual, irmão, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele é o que vai reformar a nossa vida, a nossa casa. E quem é que sabe que Ele está conosco aqui nessa noite? Amém? Quem pode sentir a presença dEle aqui nessa noite? Levante a mão, feche os teus olhos, abra teu coração.
Em nome de Jesus, manda um glória a Deus para cima aqui nessa noite. Diga: Jesus, eu não quero sair daqui nessa noite sem sentir a tua presença, Jesus. Diga: Jesus, eu não quero sair daqui nessa noite sem pelo menos falar uma palavra em línguas estranhas e sentir a presença do Senhor na minha vida. E Deus vai te renovar aqui nessa noite. Ele pode batizar aquele que não é batizado, Ele pode renovar aquele que precisa de renovo aqui na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Estamos na presença dEle. Busque uma mudança, amém? Quando devo me renovar? Todo dia, irmão, toda semana, todo mês, todo ano. Sempre devemos estar em constante renovação. Veja o que Paulo diz aqui Romanos 12. Romanos 12, versículo de número 2. Romanos 12, versículo 2, ó. E não vos conformeis com este mundo. Irmão, não acredite em mim, pesquise o significado da palavra conformar. Conformar significa tomar forma. Amém? Então, Paulo diz que nós não devemos tomar a forma que o mundo tem. E os crentes, hoje, numa grande maioria, qual é a inspiração deles? Aquela irmãzinha de cabelo branco, né, e vestidinha de forma simples, ela só serve para orar. Vou pedir oração para a irmã. Mas a inspiração, das vezes, daquela outra pessoa, não é aquela irmã. Às vezes nós somos inspirados, ou a nossa inspiração é o mundo, meus irmãos. Você pode ver que o mundo é uma coisa incrível, né? Por isso que João diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque o mundo passa, a sua concupiscência também. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aí aparece lá no mundo, irmãos, uma novidade relacionada à vaidade pessoal. A pessoa já corre atrás. Você pode ver que está cada vez mais difícil saber quem é crente, né? Os irmãos estão igual aquele agente secreto, o 007, que ninguém sabia quem ele era, porque ele era camuflado, sempre em segredo. Irmão, Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Irmão, a luz aparece aonde? Ser luz aqui dentro é fácil. Mas temos que ser luz lá fora. Entenderam? Então nós somos a luz do mundo. Agora, todo mundo está sendo luz, será? É óbvio que não, irmãos. A gente observa isso até na parábola das 10 virgens. 5 tinham luz e 5 a lâmpada apagava. Então o que está acontecendo que a tua lâmpada está se apagando? O caso das virgens loucas, faltava o quê? Azeite. É o que faltava, azeite. Aí quando a lâmpadazinha pifou de vez, que chegou o esposo, elas não tinham lâmpada acesa e não tinham azeite para reabastecer. Daí elas foram nas pessoas erradas. Tem muita gente indo nas pessoas erradas. Pastor, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Irmão, quem vai dar azeite para ti não são os homens de Deus, nem as mulheres de Deus. Irmão, isso não existe. O que as virgens loucas fizeram? Foram até as virgens prudentes, lâmpada acesa, depósitos cheios, dai-nos do vosso azeite. A resposta foi: não vamos dar, para que não falte a nós e a vós. Querem azeite? Vão aqueles que vendem e comprem para vocês. E elas ouviram o conselho e foram. Só que foram quando já era tarde demais. Foram quando a porta já estava para se fechar. Foram quando o esposo já havia voltado e que agora não havia tempo para se preparar. E é isso que vai acontecer no dia da vinda de Jesus Cristo, meus irmãos. E eu vou ser ainda um pouquinho mais cirúrgico. É isso que vai acontecer
quando muitos estiverem para deixar essa vida, porque a morte é imprevisível, a morte não marca dia e nem hora. Quando a morte chega, nem sempre dá tempo de se preparar, nem sempre dá tempo de consertar e fazer mudanças na nossa vida, e então será tarde demais para nós. Mas a palavra diz: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Senhor quer preparar a cada um de nós aqui nesta noite, irmãos, para que não sejamos pegos de surpresa. Amém, igreja? Vamos nos preparar. Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus disse: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim e vão dizer que não me conhecem. Pedro, homem que confiava muito nele, acho que Pedro confiava mais nele do que em Jesus. Acho não, tenho certeza, né? Para falar o que ele falou, ele confia mais nele do que em Jesus. Quando Jesus disse isso, Pedro disse: olha, Senhor, é o seguinte, eu estou preparado. Jesus está dizendo que ele não está, mas ele está dizendo que está, né? Jesus disse isso e Pedro disse: olha, Senhor, eu estou preparado para ir para a prisão, e se precisar morrer por ti, eu morro e não te nego. Foi aí que Jesus disse: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar e dizer que não me conhece. Pedro ficou triste, pode ler no Evangelho. Pedro ficou triste. Mas se ele tivesse ouvido o conselho de Jesus, ele não tinha negado Jesus da forma como ele negou. E os irmãos sabem que Pedro temeu diante de uma mulher. Quem lembra que a mulher, a porteira, uma mulher, irmãos, um cara que era tão macho que cortou a orelha de era um homem brabo, nervoso. A mulher chegou lá, olhou para ele e falou: olha, tu estava com ele, né? Ele falou: não, mulher, tu não sabe o que está falando, já temeu. Irmão, quando a gente não está revestido, a gente teme até um mosquito. Sabia disso, irmão? Até uma muriçoca, a gente fica apavorado. Irmão, Deus quer nos dar mais força e coragem aqui nessa noite, irmãos. Deus quer fortalecer a nossa vida aqui nessa noite. A vontade de Deus é que ninguém se perca, senão que todos sejam salvos, irmãos. Então vamos tentar essa renovação, amém, meus irmãos? Olha o Salmo 85, verso de número 6, o que diz a palavra aqui, Salmo 85, verso 6. Vê se alguém tem uma tradução diferente da minha. 85, 6. Não tornarás a vivificar-nos. Vivificar significa renovar, amém? Não tornarás a renovar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. O salmista diz: Deus, tu não vai dar uma renovada na gente, para a gente se alegrar em ti? Por que ele fala isso? Porque ele já não estava mais se alegrando. Então, querido e querida de Deus que está aqui, você não está mais se alegrando, não saia da igreja, não se desvie, fala com Deus, diga: Deus, o Senhor não vai me dar uma renovada aí para mim se alegrar como eu me alegrava? Pelo menos uns glória, uns aleluia diferentes, Senhor. Alguém tem uma tradução diferente da que eu li aqui? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Alguém tem a tradução diferente? Todo mundo revista e corrigida, não acredito. Você está com vergonha de falar. Ninguém diferente? O que fala aí? Olha só, olha que tradução bonita. Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Acaso não renovarás a vida para que o teu povo se rejubile em ti, se alegre em ti? Então, irmão, o que vai fazer voltar a sentir alegria é a renovação. Não é igreja, não é pastor,
é a renovação. E quem tem essa renovação para nós é Deus. Amém, meus irmãos? Eu estava ontem falando aqui com o presbítero Mário, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, né? Porque a maioria dos irmãos da igreja tem carro. É uma pequena minoria que não tem. E muitos com o carro na garagem estão em casa agora. Antes, de ônibus vinham, de bicicleta vinham, a pé eles vinham. Agora, de carro, não vêm. Tem carro, Deus deu um carro para eles. Por que Deus deu o carro? Para o cara viver melhor, para servir a Deus melhor, para ter um conforto para ele e para a família, para ser uma bênção. Aí, quando chove, o cara diz, puxa, mas o carro está tão limpinho. Não vou, vai molhar tudo. Molha mesmo, né, irmão? O cara dá um trato dentro do carro, está cheirosinho, entra um com o pé molhado, sempre acumula embaixo, água embaixo do pé, vai molhar o tapete, molha a proteção do tapete, a janelinha fica entreaberta, entra uns pingos d'água, vai sujar o carro? Vai, com certeza vai, né, dar um transtorno. Mas, rapaz, é um veículo que Deus deu para você ter mais conforto, para você ser mais feliz, para você servir a Deus melhor. Aí a pessoa vê na chuva, né? Como tem gente que fala mal da chuva, irmão. Ficamos aí dias e dias sem chuva. O rio, eu fui batizar o irmão lá dia 27 do mês que passou, 27 de abril, fui lá fazer o batismo. Água na canela. O rio Cubatão baixinho. Lá onde a água dava no umbigo, a água estava na canela. E tinha um irmão meio pesadinho, ele falou, o pastor não vai dar conta de me levantar. Eu até pensei mesmo, capaz de não dar, por causa que eu tenho as 2 hernias de disco aqui, né? Falei, não, mas eu vou dar em nome de Jesus. Batizei e consegui trazer, graças a Deus, né? Mas baixinho. Imagine se não chovesse. Então, chuva não é um problema, chuva é bênção de Deus. A gente, olha, irmãos, né? Na verdade, a gente se acostumou a reclamar. Eu saio com o meu carro aqui, um exemplo. A prefeitura está abrindo a rua ali, certo? Aí tem que parar um lado, passa só um lado. Aí eu já digo, olha aí, ó, essa porcaria. É uma melhoria. Eu digo assim, graças a Deus que estão melhorando alguma coisa. Quem entende que são melhorias? Uma mudança gera desconforto. Alguém aqui mora em rua pavimentada? Quem mora? Você é do tempo que ela não tinha pavimentação? Deu desconforto lá para pavimentar? Mas não ficou legal? Agora, nós aprendemos a reclamar. A nossa primeira opção é falar mal. Fala mal de quem está trabalhando, fala mal de quem está ali, do que está acontecendo. Irmãos, nós devemos, em vez de reclamar, agradecer, meus irmãos. Mas a gente reclama, né? Trancar a rua, para que isso? Para melhorar, pavimentar, fazer um sistema, uma rede de esgoto. Não é legal você chegar lá, pegar um peixinho, o mar está limpo? Você quer ir lá pegar um peixinho que só tem mais cocô do que água naquele negócio? Então, estão fazendo a rede de esgoto, dá um desconforto lascado, porque mexe com tudo, irmãos. Fizeram ali na minha rua, eu não tinha nem como entrar de carro, tinha que deixar lá embaixo e tal, mas agora a água sai, já é tratada, vai limpinha para o rio, então tudo é para melhor. Só que em vez de eu entender e agradecer, eu reclamo. Nossa cultura é de reclamar. Aqui todo mundo trabalha na empresa. Se a pessoa chega aqui na igreja, está com a porta fechada, primeira tendência, não abre essa igreja? É reclamar. Aí quando o irmão chega com a língua um palmo de fora, porque trabalha, vem na corrida para abrir a igreja, devia de agradecer e ser alegre pelo irmão que está abrindo a igreja, não reclamar. Nós temos uma cultura que é da reclamação, e nós temos que aprender a dar graça pela vida dos irmãos, amém, igreja do Senhor? Porque a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós, e às vezes a gente fica reclamando, perdemos a bênção de Deus. Então para de reclamar um pouco, em nome de Jesus. Sabe, eu me lembro do meu avô. Irmão, se você perguntar para mim, em nome de Jesus, que Deus tem o meu avôzinho, porque ele se converteu 2 meses antes de morrer. Morreu com 86 anos, 2 meses antes de morrer, aceitou Jesus. Mas se você perguntar para o meu avô, se algum dia eu vi uma expressão de alegria nele,
Eu vou dizer para vocês que a única vez que eu via o meu avô alegre é quando tinha um filhote de gato novo, que ele gostava de dar susto no gato, e o gato pulava e soliçava, ele ria. Fora isso, o meu avô era um cara que não tinha alegria com netos, não tinha alegria com filhas, não tinha alegria com genros. Com o tempo, se tinha sol, ele reclamava. Se tinha chuva, ele reclamava. Se estava calor, ele reclamava. Se estava frio, ele também reclamava. Eu não sei do que o meu avô gostava. E eu não falo isso para denegrir a memória do meu avô, mas se você perguntar do que o meu avô gostava, eu não sei. Porque nada estava bom para ele. Irmão, não seja esse tipo de pessoa que nada te agrada, que nada te serve, que nada está bom para você, que tudo você critica, que tudo você vê um defeito, que tudo você vê alguma coisa que não presta. Irmão, sejamos agradecidos mais e reclamemos menos, meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então o meu avô, coitado, até essa semana eu estava falando para ele, já pensou, vô, com essa chuvinha? Meu Deus, ele vinha na porta, rapaz, ele amaldiçoava, né? Chamava o vento de carniça. Sabe que aquelas pessoas antigas, assim, bem rancorosas, meu avô era assim. E ele fumava palheiro, e quando ele não gostava de alguma coisa, ele fazia assim, ó, cuspia. A minha mãe limpava a casa, que a minha mãe era pobre, mas uma mulher limpa, muito limpa. Minha mãe limpava a casa, daqui a pouco meu avô cuspindo no pé da cadeira. Meu pai não gospe aí, falava com amor e cuidado, ele xingava a minha mãe. E a minha mãe cuidou dele uns 30 anos. 30 anos cuspindo, 30 anos maldizendo, 30 anos reclamando, 30 anos botando defeito em tudo, meus irmãos. Quando ele morreu, nós fomos abrir o baú que ele deixou, estava lá assim um monte de dinheiro. Lembra quando passou de cruzeiro para cruzado? Não comia, não passeava, não comprava uma roupa nova. Deixou o dinheiro envelhecer dentro do baú. E quando ele morreu, nós abrimos o baú e jogamos fora. Dava um valor enorme de tudo que ele guardava. Não usufruiu da vida. É igual aquela pessoa que tem um carro, prefere ir de guarda-chuva ou na chuva para não sujar o carro. Pelo amor de Deus, irmãos. Você está valorizando mais a bênção do que o abençoador, igreja. Então a gente tem que ser agradecido a Deus pelo que Ele fez. Aí fica essas pessoas rancorosas e criticando. Meu Deus do céu. Eu chego na casa das pessoas e às vezes eles dão um bom dia. Quando às vezes não dão, eu dou. Daí, bom dia com essa chuva. Eu falei, mas a chuva está te incomodando no quê? Eu que estou trabalhando na chuva não estou reclamando. O cara está dentro de casa, né, tomando um cafezinho quente, debaixo de uma coberta, está reclamando. Então é um hábito de reclamar. É por isso que Israel sofreu no deserto. Números capítulo 21, o povo murmurava, e Deus ficou por aqui com Israel. Disse, sabe de uma coisa? Vocês querem murmurar, falar mal, não sabem falar bem de nada? Para aí, vai lá, serpentes venenosas. Quem lembra que Deus permitiu que as serpentes venenosas entrassem no arraial de Israel e começaram a picar os filhos de Israel? Quem lembra disso? Por que as serpentes picavam? A serpente só picava murmurador. Gente agradecida, gente que louvava, gente que adorava, a cobra maligna não entrava na sua casa, porque lá estava gratidão e louvor ao Senhor. Está na hora de você começar a glorificar e agradecer a Deus na tua casa. Tem muita coisinha que começou a entrar dentro da tua casa de ruim, depois que você virou um murmurador, um reclamador da vida. Mas nessa noite diga para Deus, igual Isaías disse, purifica os meus lábios. Volta para casa e começa a abençoar, começa a glorificar. Volta para casa e começa a agradecer, dizer, Deus, obrigado por essa casa. Tem goteira, é velha, mas eu tenho onde passar essa noite. Aleluia. Quem quer ser mais agradecido, levante essa mão e diga graças a Deus.
Eu estou me lembrando aqui dos anos 80 e 90, culto, aquela carraiada velha na frente da igreja. Alguns não pegavam, tinha que empurrar, e todo mundo alegre, irmãos. Hoje de manhã eu encontrei um Gol vermelho pifado e 4 caras empurrando eles na chuva e o cantando e rindo, dando risada. Falei, glória a Deus. Nós com um monte de carro velho na igreja, acabava o culto, um tinha que repor óleo, porque o carro fumava demais, outro tinha que empurrar, mas todo mundo ria, todo mundo era feliz, todo mundo era abençoado. O carro era velho, o pai do Natanael, ele colocava 11 pessoas dentro do chevette dele, para não deixar ninguém a pé. O chevette velho, irmãos, mas eram 11 pessoas dentro daquele chevette para ninguém ficar para trás. Hoje nós temos um carro, se alguém pedir uma carona, a gente torce o bico. Não queremos ajudar ninguém, meus irmãos. Está faltando amor, está faltando gratidão. Irmão, está faltando tanta coisa na nossa vida, irmãos. Mas é preciso que haja mudança em nós. Voltemos ao nosso primeiro amor, amém, meus irmãos? Vamos voltar ao primeiro amor aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você para adorar o nome do Senhor aqui nessa noite. Eu vou pedir para a Aline e com a Isadora repetir aquele hino ali. Jesus no barco. Glória a Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor. Irmão, não cesse de glorificar, irmãos. Não cessa de glorificar. Glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Nós vamos sair daqui hoje mais crentes em nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair daqui nesta noite melhores na nossa condição espiritual, irmãos. Aleluia. Deus vai gerar coisas boas em nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Isso, não para de glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer pra mostrar o seu poder, Pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. na tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabia mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus Entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança
esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aleluia! Louvado é o teu nome, Jesus. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Quando Jesus entrar no barco, o milagre acontece.